por dentro do português BR. Olá! Olá, encontrei com a Carolina hoje no supermercado e ela disse que alguns alunos dela estão com dificuldade para identificar os tipos de sujeito. Carolina é aquela professora de português que se parece com você, que trabalha naquela escola que fica próximo à sua casa? Sim, é ela mesmo, mas eu não acho que ela se parece comigo, apesar de ela também ser linda. Mas é muito convencida. Nunca vi. Uma nova tarefa para vocês. Pode dizer super fã. A tarefa é falar sobre os tipos de sujeito para ajudar aos alunos da Carolina. Bora lá então? Bora lá. Sujeito é aquele ou aquilo a que é dirigida uma declaração sobre algo em uma oração. É o termo da oração que sofre ou realiza a ação expressa pelo verbo. Sim, podemos dizer que o sujeito é a parte da oração que interage diretamente com o verbo. O sujeito, em uma oração, pode ser classificado em 5 tipos. São eles: sujeito composto, sujeito simples, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, sujeito oculto. Se você estiver gostando, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso vai ajudar muito. Sujeito composto. O sujeito composto ocorre quando existem 2 ou mais núcleos, como no exemplo. O rato asqueroso e a cobra venenosa se esconderam debaixo do sofá. Perceba que, nesse exemplo, há 2 sujeitos, rato asqueroso e cobra venenosa, realizando a ação de um único verbo, esconderam. Por isso chamamos de sujeito composto. Sujeito simples. O sujeito simples, ao contrário do sujeito composto, apresenta somente um núcleo. Isso. Podemos dizer que o sujeito é simples quando o verbo da oração faz referência a somente um elemento, que pode ser um numeral, um substantivo, uma oração subjetiva ou um pronome. Exemplos: a professora chegou. Renilda foi almoçar em casa. Perceba que, no primeiro exemplo, o núcleo é o verbo chegou, e há apenas um sujeito se referindo a ele, a professora. Por isso classificamos como sujeito simples. Exatamente. Agora, sujeito indeterminado é aquele cujo qual não há possibilidade de se identificar, no contexto do enunciado, ou na oração, um referente explícito. Exato. É o tipo de sujeito que não pode ser identificado na oração. Hey, espere um pouco aí. Isso não foi exatamente o que eu disse? Foi sim, meu querido amigo. Porém, eu resumi de uma forma mais clara, mais compreensível. Então, obrigado. Precisamos mesmo sermos claros para com aqueles que depositam em nós a confiança. Sim, exemplos de sujeito indeterminado. Disseram que acontecia de tudo lá. Fizeram arroz, feijão, angu, frango e quiabo para o jantar. Perceba que tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, não é possível definir o sujeito, a quem o verbo está se referindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Sujeito inexistente. Sujeito inexistente é também conhecido como oração sem sujeito. É sempre acompanhado por verbo impessoal, e esses verbos podem indicar fenômenos da natureza como, por exemplo, nevar, ventar, fazer frio, chover, e tempo decorrido como ser e fazer. Mas eles não são acompanhados por sujeito. A mensagem é sempre focada nas informações que o verbo expressa. Por isso independe de sujeito. Logo, o sujeito é inexistente. Exemplos de sujeito inexistente. Choveu por todo o mês. Ontem fez frio como há muito não fazia. Perceba que, em nenhuma das orações dos exemplos, existe um sujeito. Então elas são classificadas como orações sem sujeito ou sujeito inexistente. Sujeito oculto. Podemos também nos referir ao sujeito oculto como sujeito implícito, desinencial ou elíptico. Sim, porque o sujeito oculto nunca estará explícito e pode ser identificado apenas por desinência. Para quem não sabe, desinências são partículas que se localizam no fim das palavras, para as flexões de gênero e de número dos nomes. Obrigada pelo complemento. Não há de quê, minha querida amiga. Exemplos de sujeito oculto. Apareceram e animaram a festa. Fez 18 anos e logo saiu de casa. Perceba que, em ambos os exemplos, os sujeitos existem, porém, estão implícitos nas orações. Por isso são chamados de sujeito oculto. Então é isso, um recadinho do super fã. Se você ainda não se inscreveu,
Corra lá que dá tempo. Aproveite e deixe o seu like. Até a próxima! Até a próxima!